Esse episódio do ComuniQuest é patrocinado pelo Ser, a meditação do ser com Denis W. Olá, seja muito bem-vindo ao ComuniQuest, mais um episódio do seu podcast de comunicação, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Olá, Rogério. Tudo bom, Anny? Tudo bem. Que legal que você está aqui com a gente de novo. Hoje a questão é, nós discutimos um tema muito relevante no mundo corporativo. A gente vai falar sobre a importância das soft skills. O que seriam as soft skills? Nada mais são do que aquelas habilidades comportamentais, tanto para os colaboradores e também para os líderes. Será que eles precisam disso? E como os treinamentos de comunicação e outras habilidades comportamentais podem fazer a diferença na sua empresa, quem sabe dentro da sua casa também, hein? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora. Aqui no seu podcast de autoconhecimento e comunicação, mas vamos lá, Anny, vamos lá, sem enrolação. É bom a gente explicar um pouquinho, trazer alguns detalhes sobre o que são as soft skills. As soft skills são nada mais, nada menos do que as habilidades comportamentais, emocionais e sociais, diferente das hard skills, que são as competências técnicas. É aquilo que você está na faculdade aprendendo, né, desenvolvendo todos os detalhes técnicos. As soft skills não, elas vão por outra linha, são as comportamentais. E elas fazem total diferença no ambiente onde você está trabalhando, porque se você não tiver um controle emocional, não é verdade? Não souber se comportar adequadamente frente a alguma situação, aí você vai estar perdendo ponto, com certeza, porque essa é uma habilidade fundamental e valorizada muito no mercado corporativo. E a gente até trouxe aqui uma profissional de RH, inclusive, que falou sobre isso, que muitas empresas contratam pela questão técnica, né, pelas habilidades técnicas daquela pessoa e acabam demitindo por questões comportamentais. Mas existem algumas pesquisas que fundamentam um pouco mais essa questão, essas habilidades, essa capacidade, não é? Exatamente, Rogério. Não é por nada que as empresas hoje, quando elas divulgam vagas, elas colocam em primeiro ou entre as primeiras habilidades a questão de comunicação, que é uma soft skill. E também a questão do relacionamento pessoal, interpessoal, é uma outra habilidade que você precisa ter dentro das soft skills. Mas citando em pesquisa, como você falou, Rogério, a gente pode citar mais umas duas aqui, olha. Da Universidade de Harvard, que indica que 85% do sucesso no trabalho é atribuído às habilidades comportamentais, enquanto apenas 15% está relacionado ao conhecimento técnico. E outra pesquisa é a do LinkedIn. Um relatório sobre tendências globais do talento coloca o seguinte, e destaca que 92% dos profissionais de recursos humanos consideram as soft skills tão importantes quanto as habilidades técnicas e que as habilidades comportamentais, como comunicação eficaz, a resolução de conflitos e a inteligência emocional, que também faz parte, são fatores que diferenciam colaboradores de alta performance. Uau. Ou seja, o assunto é sério, precisa acender o sinal de alerta para que você consiga entender melhor a importância de lidar com as pessoas, compreendendo quais são os comportamentos que elas têm e principalmente entender que esse comportamento que vai gerar o resultado. Mesmo que você tenha um bom conhecimento técnico da tua área, se o teu comportamento for negativo, for ruim, né, vai se gerar ali um grande conflito e o prejuízo pode ser grande, não só para você pessoalmente, como para a empresa. O que acontece com o líder ou o colaborador que não tem essas habilidades, Rogério, se ele estiver ali no meio de trabalho pensando nisso? Na verdade, a falta de habilidades comportamentais pode gerar conflitos. Quando você não entende bem sobre a comunicação, a sua comunicação, sobre o seu comportamento, sobre como as pessoas agem, você pode, além de gerar um conflito, não extrair o melhor daquela equipe. E aquela equipe não pode acabar não produzindo aquilo que se espera dela. Porque o comportamento... tem aquela frase muito comum que as pessoas falam, esse cara é a laranja podre. Né? Do meio das frutas, é a laranja podre que está ali no meio. Quando você tira ela, por quê? Porque o comportamento daquela pessoa é ruim. Influencia. E ele acaba influenciando todo o círculo da equipe, prejudicando o resultado daquela equipe.
consequentemente, porque o comportamento de uma pessoa influenciou de forma negativa o restante. Então, ou seja, é um comportamento negativo. E quando a empresa e o líder não sabe identificar isso, ou se ele não tem essas habilidades comportamentais, ele vai criar um prejuízo, não vai chegar ao resultado que se espera. Ou seja, a eficiência desse líder vai ser prejudicada, com toda certeza. Vamos citar aqui a comunicação. Se o líder não se comunica adequadamente, ou ele não transmite a mensagem que ele queria, da forma como deveria ser, muitas vezes com uma linguagem adaptada, vai ter um prejuízo, não vai? Vai acabar inibindo a ação da equipe, né? Porque a gente espera muito do líder, a gente espera muito do comportamento dele, da maneira como ele vem se comunicando. E como você disse, a comunicação não é somente aquilo que sai da boca da pessoa, mas os gestos, o olhar, a maneira como ele age diante das circunstâncias que chegam para ele, vai demonstrar se ele é uma pessoa que vai motivar ou desmotivar aquela equipe. Então, essa comunicação precisa ser o resultado final, para que ele possa gerar um resultado final na qualidade da equipe que ele está gerindo. Um colaborador, por exemplo, que tem habilidades voltadas a soft skills, que a gente acabou de citar, ele pode lidar melhor com uma situação de pressão. Sim, sem dúvida. Porque a situação de pressão, ela vai impulsionar muitas vezes aquela pessoa a produzir algo rapidamente, mas se ele não conseguir entender o porquê está sendo cobrado daquela forma, ele pode acabar desistindo no meio do caminho. Então, veja, quando você tem uma comunicação adequada, gerando um comportamento correto frente à sua equipe, vai passar o quê? Segurança, confiança, inspirar aquelas pessoas a atingir o resultado esperado mesmo sob pressão. Por isso que essa habilidade precisa ser praticada, desenvolvida constantemente e treinada, né? Que acho que é inclusive um ponto que a gente vai trabalhar bastante agora nessa questão do podcast de hoje. Eu ia perguntar, por que é importante as pessoas terem esses treinamentos? Por que é importante o gestor ele ter em mente que é fundamental levar competências voltadas ao comportamento para os seus colaboradores? O que a empresa ganha com isso? O que ela perde se não levar treinamentos? Vamos dar um exemplo, treinamentos voltados à comunicação. A gente fala tanto em ruídos de comunicação. Esses treinamentos, eles podem contribuir para que essas pessoas tenham noção do comportamento que elas estão levando, que muitas vezes elas agem no inconsciente. Uhum. Primeiro ponto, ganha eficiência e qualidade. Eficiência por quê? Porque vai haver uma compreensão mais clara daquilo que se espera da equipe. Então, se é eficiência, ele vai produzir melhor, mais rápido, com eficácia e vai produzir com o quê? Com qualidade, sem nível de estresse alterado, fazendo com que a equipe consiga entender o processo, reduzindo os mal-entendidos que acontecem dentro do processo comunicativo, melhorando o clima organizacional, fazendo com que a equipe seja mais presente, participativa, esteja engajada de fato com o resultado daquilo que se espera, ou seja, faz com que a eficiência da tomada das decisões também sejam melhores. Né? Porque as pessoas muitas vezes, o líder que não sabe se comunicar da maneira clara, ele tem dúvidas. E quando ele passa dúvidas, gera o quê? Um certo desconforto por parte da equipe. Consequentemente, vai refletir no resultado final daquele trabalho. Que vai gerar insegurança. Porque gera insegurança. E isso pode criar uma habilidade maior, por exemplo, dentro da empatia. Sim. Né? Se você desenvolve habilidades soft skills, você pode se tornar uma pessoa mais empática, entendendo melhor a situação do outro, quem sabe melhorando o clima. Até porque é o seguinte, o que acontece com a empatia? Porque se você não tem uma linguagem bem objetiva e clara, vai gerar insegurança. E quando você tem a empatia necessária, você vai procurar compreender por que aquela pessoa está se sentindo insegura, não está entregando o resultado que se espera dela. Sendo que no início, até mesmo com a habilidade técnica dela, ela foi contratada por aquilo, sabendo que ela conseguia resolver logo aquilo, tinha todas as condições necessárias para resolver aquela questão, mas quando ela se sente pressionada, muitas vezes ela trava. E se esse líder tem a empatia necessária para entender o porquê que aquela pessoa está travada naquele momento, ele vai conseguir destravar, compreender o porquê e gerar um resultado, fazendo com que aquela pessoa novamente volte a se movimentar e a cumprir com o objetivo para o qual ela foi contratada. Por isso que se tem mais eficiência, proporcionando também o quê? Resiliência. Né? O que acontece no conflito interno muitas vezes?
né? Fofocas, briguinhas, aquele diz que me disse, aquela rádio peão que acontece dentro de uma empresa muitas vezes, faz com que aquele colaborador que sempre foi muito prestativo comece também a não se dedicar tanto mais para resolver. E se ele compreende que aquilo não está afetando principalmente a identidade dele, a pessoa dele, ele começa a criar dificuldades para resolver algumas coisas também. E quando ele entende que esse líder tem essa habilidade de resolver a situação com antecipação, com a percepção clara do ambiente, ele vai fazer com que haja novamente o quê? Um envolvimento e participação maior por parte desse membro novamente, para que ele volte a produzir, consequentemente influenciando os outros a continuarem trabalhando. Eu sei que a gente já citou algumas, mas se a gente pudesse elencar e listar quais as principais soft skills que as empresas precisam desenvolver em seus colaboradores, dentro da sua empresa, que são indispensáveis para melhoria, para todas essas vantagens que a gente citou até agora. Bem, a gente já falou, primeiro é a comunicação, né? Porque quando você tem uma informação e a comunicação clara, você consegue transmitir as informações de uma forma muito mais rápida, que serão compreendidas mais facilmente por parte da sua equipe, por toda a sua equipe, de uma forma geral, para gerar os resultados. Quando você encontra a dificuldade no meio do caminho por parte de alguns membros, você precisa ter o quê? Inteligência emocional. Que é o segundo. Que é a segunda... Segunda soft skill. A segunda soft skill dentro dessas habilidades que precisam ser desenvolvidas. E por que inteligência emocional? Justamente que vai gerar o quê? A compreensão sobre o outro, o entendimento sobre as suas próprias emoções, sobre o seu comportamento, como você reage às situações difíceis de conflito que acontecem dentro da empresa. Então, quando você tem inteligência emocional, você tem essa percepção clara sobre quem é você, sobre o comportamento que você precisa ter para gerar um resultado e, consequentemente, você vai ajudar no processo de liderança, né? Que é a terceira. Que é a terceira habilidade necessária dentro da soft skill para você conseguir ocupar esse papel de fato. E essa liderança vem do quê? Do seu exemplo, do seu comportamento. E quando você tem a inteligência emocional e se comunica de forma clara, você vai conseguir inspirar as outras pessoas, ajudando e fazendo com que elas consigam seguir o processo comunicativo que você tem passado para elas. Então, a liderança e essa habilidade ela precisa ser desenvolvida porque ela é fundamental para o resultado final de tudo aquilo que você está trazendo. E a equipe ela precisa sentir isso. Ela precisa se sentir o quê? Segura, confiar realmente naquilo que você está passando para elas. E eu diria que dentro da liderança vem a quarta habilidade, a quarta competência, que é justamente a resolução dos problemas e os conflitos, né, críticos, que daí vai se deparar justamente com a inteligência emocional. Porque quando você tem uma comunicação objetiva e clara, você tem inteligência emocional sobre a percepção sobre o seu comportamento, tem agido de forma e comportamento correto, você vai conseguir resolver mais rapidamente os conflitos internos que acontecem. Ou seja, não dá para separar uma coisa da outra. Independentemente das circunstâncias que estão acontecendo ali. Porque muitas vezes você tem controle sobre alguns processos que são criados para facilitar o quê? O resultado de uma atividade. Mas as circunstâncias externas podem interferir nesse processo. E quando você consegue resolver rapidamente um conflito, entendendo qual é o problema, o que está levando ou gerando aquele problema, você vai conseguir resolvê-lo mais rápido. Então, essa habilidade da comunicação, da inteligência emocional, vão tornar você um líder melhor, né, para você resolver mais rapidamente os problemas que vão chegar a você. E o líder é aquele que sabe resolver problemas. Otimizar tempo. Otimizar tempo também. Com certeza, porque que dentro de uma empresa é fundamental. E falando em empresa, queria trazer aqui exemplo de duas empresas, Rogério, que entenderam que é fundamental levar treinamentos de soft skills para seus colaboradores. Uma delas, né, que é uma das gigantes aí do mercado de cosméticos, que é a Natura. A Natura. E aí a gente traz aqui, inclusive, pesquisas, porque eles colocaram dentro do sistema deles de treinamento muito foco em liderança, comunicação assertiva e inteligência emocional.
E aí tem um estudo interno da Natura que diz, o índice de engajamento dos colaboradores subiu 12% nos primeiros 2 anos que eles deram início a esses treinamentos de soft skills. E a empresa também notou uma melhoria na inovação e na capacidade de adaptação às mudanças, com mais de 30% das equipes reportando aumento de colaboração. Ou seja, aí você percebe que a empresa notou a dificuldade do comportamento das pessoas. E ela colocou as peças-chave, com uma liderança bem preparada para se comunicar de forma adequada. Quando você fala assim, subiu 12% nos primeiros 2 anos, quanto de faturamento essa empresa deve ter tido de resultado no final? Reflexo, exato. Reflexo. Então, a importância que se tem de você preparar bem o teu pessoal, de investir em treinamentos que vão capacitar e qualificar a mão de obra para que eles possam gerar esse resultado. E tem mais pesquisa aí, né? Tem, outro exemplo é da Ambev, né, que nos maiores grupos de bebida do mundo, que implementou programas de desenvolvimento comportamental também para as suas equipes, como a resolução de problemas, a empatia e a comunicação mais transparente possível. E aí vem aqui a pesquisa interna, né? A empresa relatou uma melhoria significativa na cultura organizacional, com um aumento de 15% na satisfação dos funcionários. Isso, claro, refletiu na redução do turnover, né, da questão dos talentos que foram retidos ali, porque menor rotatividade, saída de funcionários, você vai qualificando ainda mais essas pessoas a ficarem, se adaptarem à cultura. Esses são exemplos que mostram a importância, de fato, como nós estávamos comentando aqui, sobre você investir em treinamentos, não é gasto. Eu já tive oportunidade de visitar algumas empresas oferecendo o nosso trabalho sobre comunicação, treinamentos comportamentais, de inteligência emocional que a gente realiza, né, Anne? E algumas pessoas falam assim, não adianta eu investir nisso. Porque o funcionário vem, treina e depois ele vai embora para outra empresa. Mas o que falta ali? Falta a continuidade. Porque quando esse empresário percebe que ele não tem espaço para crescer dentro daquela empresa, é claro que ele vai procurar um novo mercado, uma nova oportunidade para ele. Porque ele entende que ele tem essa capacidade e essa qualificação. A questão é que essa empresa, muitas vezes, não consegue proporcionar esse crescimento. Mas veja, você está contribuindo. Essa pessoa que sai da sua empresa melhor preparada, ela pode se tornar um aliado seu, pode se tornar um cliente seu, pode se tornar um fornecedor seu, pode se tornar um comprador seu. Quanto mais ela crescer, melhor. Então, isso que é importante. Então, às vezes, o gestor ele tem uma visão limitada a respeito do quanto é importante investir no crescimento dos seus colaboradores. E aqui, nessas pesquisas que você trouxe aqui, prova justamente o contrário, que vale a pena investir, não é um dinheiro jogado fora. Quanto a tua empresa pode crescer e se tornar e ter um valor agregado, porque existem várias pesquisas e estudos que mostram também, Anne, que as empresas que investem nos seus funcionários em treinamentos como esse têm um valor agregado, porque a qualidade de atendimento nos clientes também melhora. O retorno, né? O retorno, consequentemente, é certo. Não tem dúvida. Então, é importante sim você investir no treinamento, na qualificação do seu pessoal, sem medo de que ele possa vir a sair e procurar uma outra oportunidade, uma empresa, mesmo que seja do seu concorrente. Você vai estar lidando com uma pessoa muito melhor e, consequentemente, ele vai gerar um resultado produtivo para você também. E é justamente isso que o Instituto Spinelli leva às empresas. São treinamentos comportamentais, não o técnico, mas o comportamental, voltado à comunicação, para que tenha um clima organizacional melhor, voltado para que as pessoas tenham a percepção, onde eu estou errando, como que eu estou me comportando, poxa, eu estava comunicando dessa forma e eu queria resultados diferentes. Primeiro ela precisa fazer uma autoanálise, e é exatamente isso que acontece dentro dos treinamentos, né, Rogério? As empresas que fazem de uma prática constante o desenvolvimento humano, elas vão colher frutos positivos da sua empresa, tanto do engajamento, da produtividade e da inovação. Então, se tem uma dica certa, invista em investimentos, procure empresas que possam ajudar os seus colaboradores a ter uma percepção mais clara. Eu costumo dizer em algumas palestras, Anne, que eu falo o seguinte, o momento que você vive hoje é diferente do momento que você vivia antes.
Pode ser que a pessoa que você esteja ouvindo hoje seja diferente da pessoa que você ouviu antes. Consequentemente, o aprendizado que você vai ter hoje vai produzir resultados diferentes daqueles que você vem tendo até agora. Porque a tua percepção sobre o hoje é diferente do de ontem. Isso vai ajudar você a ter resultados melhores no futuro. E melhor do que você ficar ouvindo uma palestra é colocar todo mundo para praticar uma habilidade, não é verdade? Sem É isso dúvida. que acontece dentro dos treinamentos. Cria-se dinâmicas em que as pessoas vão participar, elas vão ter essa percepção de quais pontos elas precisam melhorar, para aí sim a empresa continuar investindo, porque vai ver, poxa, deu certo, vou continuar. Tem que ter Exatamente. constância. Porque o sistema de aprendizado do adulto é o andragógico, né? Ele aprende fazendo por experiências que ele já teve. Então ele tem uma percepção mais clara de entendimento do que ele pode melhorar a partir daquilo que ele já viu. Consequentemente, num treinamento presencial, quando você faz o treinamento com o funcionário, ele vai ter uma percepção mais clara sobre o comportamento que ele vinha tendo até ali e qual o comportamento que ele precisa melhorar então. Colocando em prática, ele vai ter o aprendizado mais rápido para gerar o resultado logo na sequência. Viu só como as soft skills são fundamentais Sem dúvida. para a sua empresa crescer, para você se desenvolver, porque o mercado de trabalho está buscando pessoas que soft skills, essas habilidades bem Não, e só se treinadas. E é muito simples, Anny. Quando ele faz assim, poxa, se um treinamento gerou um resultado no aumento de produtividade, porque a participação dos funcionários, o engajamento dos funcionários aumentou em 10% que seja, quanto que ele prevê aumentar ao longo de um ano se esses resultados continuarem crescendo no engajamento da sua equipe, apenas com um pequeno investimento muitas vezes. Ou seja, o retorno pode ser muito maior. Show de bola, Rogério. Obrigada. E a gente vai se despedindo por aqui. Você que gostou, curte. Siga já o ComuniQuest, envia para mais pessoas para a gente jogar esse conhecimento na mão delas também, porque elas estão precisando e esperando de você. Terminamos então mais um episódio do ComuniQuest, o seu podcast de comunicação e autoconhecimento. Forte abraço, nos vemos no próximo. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Esse episódio do ComuniQuest é patrocinado pelo ABC, a meditação do ser com Denis W.